E aí, gente, estamos na Risca da Área, o seu programa de toda quarta-feira às 18 horas para falar de tudo que envolve o nosso tão querido futebol. Hoje estamos com os nossos queridos patrocinadores, como sempre estamos aqui no Estúdio Hype e também temos a doutora Merope Castro, Odontologia, saúde bucal deve ser prioridade, é conforto e bem-estar. Entre em contato pelo WhatsApp 5199-767-6969 para marcar sua consulta. E também estamos com a doutora Elizabeth Bueno, Advocacia, Ações em Família e Previdenciária, atendimento em Porto Alegre, Viamão e Alvorada. Entre em contato pelo número 51-982-723355. E também nos siga nas redes sociais, no Instagram, @na Risca da Área, no TikTok, @na Risca da Área e no Twitter, @Bop. Na Risca Podcast. Exatamente. Então, já que ele já falou, então vamos com ele. Como é que tu tá, Bop? Tô muito bem. Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência e a vocês, queridos, na mesa aqui. Hoje eu falo que o meu tricolor embalou e vai brigar pelo título. A fera está solta. A fera está solta. Quem jogou melhor no jogo, o tricolor ou o tricolor? Eu afirmo com propriedade que o tricolor jogou melhor. Tricolor dos Pampas. Tricolor dos Pampas, claro. Excelente. É o único tricolor desse Brasil. O resto só tenta imitar, o resto é time de 3 cores. Quem já ganhou, perdeu ou empatou o Vasco da Gama? Pedro Gigante, como é que tu tá? Cara, primeiramente, boa tarde para todos vocês que estão aí. Boa tarde pro pessoal da mesa. Já se inscreve no canal e já deixa aquele like. Cara, hoje eu não vou falar aqui do Vasco, vou falar primeiramente do Fluminense, que depois de 5 rodadas sem vencer e sem marcar gol, venceu finalmente, né? Flu. E vira bagunça. Virou bagunça. E vira bagunça. Sim. Venceu, né? Venceu bem toda a até. fusão. E o Botafogo... Botafogo tá... Botafogo. Que era esperado já, mas... Sim. Cara. E tu, Fernandes, como é que tu tá? Estou conformado de que o meu time é o novo Botafogo. A pequeno? Ah, estão tentando, né? Sim. E vou dizer um negócio. Com sucesso. Com sucesso. É isso que eu garanto. Vamos então começar falando de Fluminense? Já Vamos, que claro. no programa passado a gente falou que o dinizismo acabou e... não. Vocês falaram. Tá começando a não acabar mais. Ah, mais ou menos, né? Mais ou menos. Ah, e também. O quê? O John Arias nunca procura o Ganso, né? Não, eu falei que eles não são iguais. Eu falei que o John Arias é muito Não, mas melhor que o tu Ganso. falou essa aspa. O John Arias nunca procura o Ganso. Não. Quando estão no meio de campo, ele não precisa procurar o Ganso. Não? Não, ele não Não. precisa. Ah, falando assim, parece que o Arias é o Cruyff, né? Puta que pariu. Não. É o monólogo do gigante Ele procura agora, deixa. primeiro o Alexander, que não jogou ontem, quem jogou foi o André e o Martinelli. Então ele procura esses dois que estão mais atrás. Ou então ele procura o Cano que tá na frente. Não procura diretamente o Ganso. Ele procura o Cano que tá na frente. Estou com crianças aqui do meu lado. Podem ver. Gigante, como tu acertou 5 jogos no bolão de 8 jogos da Pai Copa do entende, Brasil, né? Eu entendo. Tem tu jeito. vai ganhar o direito de dar um amarelo, que eu tô com dificuldade de tirar da mesa aqui, mas tá aqui, o amarelo, que o Gigante vai ter o direito de dar. Já que ele Gigante- merecia um amarelinho agora. Que foi? O Gigante acertou todos os palpites igual um cara no TikTok, que eu quero dar os parabéns, se ele assistir o nosso programa, porque ele conseguiu acertar todos os classificados da Copa do Brasil em um único palpite, antes do primeiro jogo. Só um parabéns pra ele O mesmo. cara é gênio. Gênio. O cara sabe tudo. Gênio. Dito isso, amarelo pro Theo. Obrigado. Nosso âncora. Estão querendo acabar com a dentadura. A dentadura. O gigante é a voz do povo. Quão longe tu acha que esse Fluminense pode chegar agora? Embalando, se embalar. Eu acho que pode pegar, tipo, um G6, assim, da Libertadores, ó, do Brasileirão. E, dependendo de quem pegar nas oitavas, chegar até as quartas. Mas eu acho que depois disso Disso não passa. não passa. Não passa, assim, de jeito tu nenhum, acha? eu acho. Eu acho que o Fluminense não tem elenco para Brasileirão, primeiramente, então a briga pro G6 e G4. Acho que até Sim. G4, Uhum. porque é um time de qualidade. Se não tivesse qualidade, não teria feito o que fez na temporada Sim. até agora. Na Libertadores, eu acho que dá pra sonhar, sim. Dá pra sonhar. E dá pra sonhar muito bem. Muito bem. Esse time Eu acho do, que vai depender de quem time eles do pegarem. Fluminense é copeiro. Já demonstrou ser copeiro, já demonstrou não perder a cabeça fácil. E é isso que tu precisa pra ganhar uma Libertadores. Não perder a cabeça fácil e saber sofrer. Sim. Se pegar um time brasileiro, cai. Só isso que eu Ah, vou dizer. desculpa, o Talvez. Inter tá no bagulho. Talvez. Não, mas o Inter... O- Tira o Inter do negócio. O Fluminense já tem quem ele precisa pra substituir o André. Porque o André vai sair, como a gente falou no Então? outro programa. Não tem? Vai ter que procurar. Sim, vai ter que procurar. Mas no não vai mercado. achar. E não vai achar. Não vai achar. Exatamente. O André é muito... O cara que poderia chegar pra solucionar o problema do André tá fechado com o Corinthians já, que é o Rojas, né?
Ele, Ah, tá. O Rojas. o Rojas. Não o Cujar, o Rojas. Não, tá. Ele poderia chegar já e resolver bastante o problema que o André apresenta, porque ele é bom jogador e Sim. estilo semelhante, não parecido, mas semelhante. Mas daí pede a marcação, né? Tirando o André do Fluminense. É E que se- tu e não, se tu não tira o vai André- achar um substituto perfeito pro André. Não, não vai. Talvez tu botar um lateral ali no meio de campo, se tu for adaptando um cara a esse estilo de jogo, voltar com o Felipe Melo, quem sabe. O Alexander, que ele tava até. pra O volante, Diniz pô. estava até colocando o Alexander Sim, como é. meio campista. Quem sabe até já nesse plano de perder o André, né? Sim, porque vai perder. Sim. Vai perder logo. Por Essa sinal, janela. Por sinal, acabou de pintar a vaga que vai levar o André pra fora do Brasil. O Brighton tá sem volante. Acabou de pintar a vaga que vai levar é muito a cara o do André Brighton. Ah, é pro- muita cara do Brighton. Mas Pra Europa. por que vocês acham que se pegar um brasileiro cai? Não tem Vocês qualidade. não. Não tem qualidade. Não, eu acho. Não, porque Porque gigante. o time brasileiro, tirando o Inter, tá? Os Uhum. outros que estão, o Flamengo, atropela, hoje em dia atropela, Sim. que tá ajeitando, o Arrascaeta tá jogando bola, o Gabigol voltou a jogar bola, o Palmeiras Quando ele tá loiro. é o melhor elenco da América, o Atlético Mineiro, o Cudê tá ajeitando, assim, que mesmo que tenha uns deslizes, tá ajeitando, e o Cap é muito forte, é muito copeiro. Eu acho que o Cap derruba, ele pode ser subestimado, mas ele vai ganhar, tá ligado? É que, na minha opinião, Ele é muito bravo. claro, tirando o Palmeiras, que é um super time, Sim. o Flamengo só ganhou agora na Copa do Brasil do Fluminense porque era um clássico. E clássico não se joga, clássico se ganha. E o Flamengo Sim. soube ganhar o clássico. Mas o time do Fluminense demonstra mais qualidade do que todos os outros times. Eu acho que não tem nem argumentação de que o Cap é copeiro ou o Atlético Mineiro tá se ajeitando. O Fluminense joga mais futebol do que todos esses e é favorito contra qualquer outro time, a Cara, não ser o Dá Flamengo jogo, ou Palmeiras. dá jogo em qualquer um dos outros. Tirando o Palmeiras, que nem tu já disse, o Palmeiras Sim. é o Palmeiras. É o Palmeiras, é sim. outro nível de... O Palmeiras e o Flamengo estão em outro patamar já do futebol agora. Sim. Tanto que rolando a Libra, que honestamente eu torço pra que role, e pra que os times grandes que estão com o futebol forte hoje entrem com a Libra, porque honestamente a proposta é muito boa e tá tudo se construindo muito bem, o fundo de investimento já tá presente, a proposta já tá um pouquinho mais igualitária quanto a Flamengo e Corinthians, mas gente, é óbvio que Flamengo e Corinthians vão sair Só a minha torcida. beneficiados com essa história, gente. É óbvio. Sim. Sim, óbvio. E agora- é até um bizarro tu pensar em um mundo onde as duas maiores torcidas que representam mais da metade do Sim. consumo de futebol no Brasil não vão Sim, ser beneficiados claro, de alguma forma. É sim, até injusto. claro que sim. Eu acho que tem que ver quais os termos em que eles vão ser beneficiados, né? Porque Sim, também sim. tu não pode ter uma desvantagem Claro. absurda. É que Mas não seria justo com Corinthians e Flamengo, não Sim. seria vantajoso pra eles ficar no No mesmo que o mesmo- Curitiba, é. porra. Aí se tu for olhar ali a Premier League, por exemplo, a Premier League ela é toda igualitária, a Premier League é cheia de igualdade. Mas é óbvio que a Premier League tá igual agora. Todos os times estavam completamente ferrados quando surgiu a Premier League, sim. cara. A Premier League surgiu de forma igualitária porque tava todo mundo igualmente ferrado. O futebol inglês estava... Sim. Tu tá criando uma liga num país em ascensão, num futebol que tá em reascensão agora. E tu antes tinha a liga que foi criada num país abaixando muito a qualidade do futebol, que começou a subir por conta da liga. Sim. Então, o futebol brasileiro que já tá em crescimento tem muito a crescer com a liga, porque o Brasil já teve uma tentativa de liga, pra quem não lembra da primeira liga, né? Que foi aquele campeonato de pré-temporada que surgiu aí em Londrina, grande campeão brasileiro que pintou. Cara, que saudades da Primeira Liga, era Cara, só jogo bizarro. Final Que- Londrina contra Fluminense e deu Londrina. Tipo assim, tu podia tranquilamente num domingo ligar tua TV e tá dando um Chavante e Atlético Mineiro, um Sim. Londrina Inter, Apenas. assim. Mas Cara, Era legal a E primeira tinha uns liga. problemas de calendário que tinham que botar Sim. uns jogos de campeonato estadual junto com a Primeira Uhum. Liga. Teve o Grenal que o Bolanhos quebrou a mandíbula. Era válido pela Primeira Liga e pelo Gauchão. Meu Deus. cara, isso é absurdo. Pra você ter noção, cara. era uma desorganização absurda e isso mostra como é que é o futebol brasileiro e como nada vai dar certo Sim, nunca sim. nesse futebol Que é uma- desorganizado. Que é uma Mas- confusão. Como é que a gente chegou no assunto da liga mesmo? Porque a gente tá falando de Palmeiras e Flamengo seriam os melhores times. Isso. A gente se perdeu Boa. no assunto, Tá, completamente. tá. Então, pra voltar ali, só Tá. pra eu trazer o que eu ia falar. Na Libertadores, tem um troço que pesa. Camisa. Sim. E o Flu não tem camisa Aí na fudeu. Zero. Libertadores. Tem zero camisa. O Flu sente na Libertadores a camisa dele. Sente. É só tu ver ali. Agora, tá, o River não tá pesando a camisa contra o Fluminense? Não, por quê? Porque o time do River é uma desgraça. O Boca nem se fala. Não, Sim, o Boca com um time desgracento de tão camisa que tem, tá bem na Libertadores. Por incrível que pareça. Mas se pega o Flu, Se pega o Flu, não Aí sei. eu acho que... toma cano. É. Só digo isso. Não sei. Na Bomboneira, não. Vocês acham que a questão de camisa se dá única e exclusivamente pelo clube estar participando do confronto? Por exemplo, Como assim? o Fluminense não tem camisa, claramente, mas ele tem jogadores que sabem
do peso do Fluminense. Tem o Felipe Melo, o Cano, o próprio Cano. Não o peso do Ganso. Fluminense, o peso da competição. O peso da competição e como chamar a torcida pro clube, é isso que eu falo. Como entendeu? jogar também. Como se identificar com o clube. Uhum. E isso talvez seja o peso da camisa. Não totalmente o fato de o clube ter ganhado 300 títulos. O Boca agora tem um elenco horrível que, pra mim, na minha visão, claramente não sabe o peso da camisa que veste. Sim. E é por isso que não ganha jogo. A camisa do Boca não ganha mais jogo por causa disso, entendeu? Sim. Porque os jogadores não sabem a camisa que Sim. vestem. O CAP agora tá criando uma camisa na Ele tá Libertadores. criando uma identidade. Tá E os criando- os jogadores sabendo a Sim, identidade que o não clube só tem. isso, porque o Fluminense é outro fator que pesa muito, é o fator em casa. Porque o Fluminense não tem torcida. Quando o time mais precisa, Não pode, sei lota, lá, não 20 lota. mil, 27 mil. Não lota. Gente, Maracanã é pra botar 70k É. e bota 20k. Não existe isso. Esse é outro fator que pesa contra sei lá, um Palmeiras da vida, um Flamengo da vida. O Fluminense, além daquela campanha de 2012, não tem uma grande campanha Não na tem. Libertadores, né? Não Histórica. Não, né? Não? Histórica, não. Chegou nas quartas Campanha de final da 2008, última. só pra corrigir. 2008, É, é verdade. 2008. Valeu. 2012 foi o brasileiro deles. Foi. Me confundi aí, mas o Thiago Neves, Uhum. hat-trick na Sim. final. Perdendo os Perdeu. pênaltis. É Ridículo. o Mbappé, né? O Mbappé brasileiro. O Mbappé brasileiro. Puta Falando em merda. hat-trick, falando em Thiago Neves. Bop. Oi. E o Oi. Grêmio. Eu ia pesquisar a média de público do Fluminense no Brasileirão de 2012, que eu acredito que seja menos de 20 mil. Sim. Que eu vi algo sobre isso esse dia. Sim, deve ser. Só pra mostrar e validar esse teu argumento, que a torcida do Fluminense não acompanha e nunca acompanhou o time. Entendeu? Não, nem precisa ir longe, pode ser recente. Onde o Fluminense foi 5 jogos seguidos sem vencer, sem marcar um gol. E daí no domingo, 4 horas, que é um horário ótimo, só teve 27 mil. Não existe Não isso. existe o isso, Fluminense bota ali aquele setor da câmera da TV e o Deu. resto tá vazio. Haja visto o Aleph Manga erguendo a camisa pro estádio vazio. E é bizarro, né? É que o Fluminense depois... É que eu vejo hoje o Fluminense com a tentativa de ser o Flamengo, né? Que todas as pautas compradas pelo Flamengo, por exemplo, na questão Maracanã, o Fluminense vai e se esconde debaixo das do Flamengo. É vergonhoso. É vergonhoso. É vergonhoso o que faz É, o Fluminense. Ele é síndico junto, né? Sim, mas assim, tu ter o Fluminense utilizando o Maracanã e o nosso queridíssimo Vasco da Gama, que coloca sempre que joga 70, Sim. é absurdo. Tu ter o Fluminense lá. É que o Fluminense vai jogar onde, né? Vai jogar em Laranjeiras. Ah, não precisa jogar em lugar nenhum. Arranja um canto pra jogar, velho. Sei lá, aluga um Engenhão. Algum campo no Rio de Janeiro tem? Tem. Engenhão. O Bangu tem estádio. Bem-vindo à volta redonda Fluminense. Ao Raulino de Oliveira. Puxando o tópico de conexão entre clube e torcida, eu puxo o tópico do Grêmio, Vai que lá. tu tinha me perguntado. Vai lá. Pela ponte. Porque esse é o principal qualidade desse elenco e dessa temporada do Grêmio é a conexão entre elenco e torcida que fazia muito tempo que eu não via. A campanha do Grêmio na Libertadores de 2017 é carregada pela torcida nos jogos em casa. O jogo contra o Botafogo, que o Grêmio avança nas quartas de final, foi unicamente a torcida do Grêmio que fez o time ganhar aquele jogo. Tanto que os melhores jogos do Grêmio naquela campanha, em questão de futebol, assim, são fora de casa. Barcelona em Guayaquil e Lanús na Argentina. São os melhores jogos de futebol, assim, do Grêmio, mas continua, Bab. O Grêmio aparenta estar, o elenco do Grêmio, na verdade, os jogadores aparentam estar completamente conectados com a torcida. Ontem o jogo contra o São Paulo, domingo, 4 horas da tarde. Geralmente não é jogo que se lota muito a arena comumente e ultimamente. Sim. Não tem lotado a arena. Tem botado 25 Não. mil pessoas no máximo. A torcida do Grêmio não é uma torcida engajada. Ontem tinha 43 mil pessoas na arena. Sim. Pra acompanhar o time e pra apoiar o time. Muito diferente. Não teve vaia no meio do jogo. Pessoal tentando vaiar o Diogo Barbosa no meio do jogo. Não rolou? Não rolou. Era 1 ou 2 que vaiavam, mas a torcida abafava a vaia. Mesmo merecendo. Mesmo merecendo. Mas jogador nenhum Sim, merece claro. vaia no meio do Não, jogo. no meio do jogo. Depois do jogo. Acabou o jogo, o Grêmio ganhou, mas pode vaiar o Diogo Barbosa, Sim. porque o Diogo Barbosa merece vaias. Sim. Mas a torcida não tá vaiando o time. E é isso que tá fazendo o time ganhar. O Grêmio tem 4 vitórias em 4 jogos agora. Uma pela Copa do Brasil, que avançou contra o Cruzeiro. Não falamos no programa passado. Não tinha dado Não o tinha jogo rolado ainda. ainda, não tinha Não tinha rolado. rolado o jogo. Mas embalou, hein? Embalou, não briga pelo título, mas embalou forte. Sim. O Grêmio agora tem um bloqueio, talvez, que possa acontecer, mas já não aconteceu contra o CAP. Então, no estádio mais difícil de se jogar, Sim. que é uma
provável, possível, mas que por enquanto não aconteceu o Suárez dependência, que não vai acontecer, provavelmente, porque o Grêmio tá conseguindo jogar sem, quando precisa jogar sem, mas o Suárez tem jogado 90 minutos praticamente todo jogo, que me surpreende bastante Sim. da parte de um jogador de 36. 36 Consagrado, né? Ele não precisaria, tá ele não ligado? precisaria jogar no Grêmio, cara. Exato. Ele podia aposentar e jogar no Djibouti pra ganhar $1 zilhão e matar aqui no Grêmio, peleando, jogando com o Diogo Barbosa do lado dele, E jogando muito. depois de ser marcado pelo Reinaldo jogando com o Reinaldo. Mas o Grêmio tem sentido muito a ausência do Suárez quando ele sai no meio do jogo. Sim. O Grêmio sentiu muito nesse domingo a ausência do Suárez quando ele sai, porque a principal alternativa do Grêmio para conectar as jogadas entre zaga e ataque era o pivô do Suárez e ele ganhar Sim. todas as divididas do zagueiro. Ele ganha tudo. E daí o Suárez sai e o Grêmio meio que perde essa característica, porque o Vina é o reserva imediato do Suárez agora, e o Vina é um bom jogador, mas não considero bom jogador para a função de fazer um pivô, Sim, é um diferente, centroavante, né? uma centroavância. Se o Renato monta o 11 baseado no Suárez, tirar ele é difícil. Porque tu tem que achar um cara que faça gol, dê assistência, faça o pivô, chame a marcação, volte pro meio de campo, volta pra marcar, que faz ponta se precisar, que o Suárez tá fazendo tudo isso, cara. Sim. Então o Grêmio precisaria achar um cara que cumprisse essa mesma função. O mais semelhante que o Grêmio pode ter com isso é o Galdino, que não vai ser o caso. Ele não é um substituto de peso. Já foi muito mal ontem, igual eu falei, é. não pode depender do Galdino. Ele não é o substituto de peso que o Suárez precisaria. Se o Renato já monta um 11 preparado para não ter o Suárez, como foi o caso contra o Atlético Paranaense, aí sim, aí o Grêmio consegue jogar bem. Então, manter o físico do Suárez é hoje o principal trabalho que o preparo do Grêmio tem que ter. Foca no Suárez. Ah, mas o Diego Souza o Bruno precisa- Alves está fazendo 2 km por hora no treino. Azar, foca no Suárez. Não, o Grêmio precisa focar no Suárez pro Renato poder manter um time com o Suárez 90 minutos. É essencial hoje pro futebol do Grêmio manter o Suárez 90 minutos. É impressionante o quanto o Suárez acerta tudo o que tenta. Ele tenta um pivô, ele acerta o pivô. Ele tenta a dividida, ele acerta a dividida. Ele tenta um passe infiltrado longo, ele acerta. Ele tenta um chute fora da área, ele acerta o gol e consegue o escanteio. Tem uma chance perigosa no pé dele, na frente do gol, que ele poderia chutar e talvez fazer o gol. Não, ele passa a bola pro companheiro, como foi o exemplo do Reinaldo, Sim. pro companheiro ficar mais apto a fazer o gol. Uhum. E isso tudo torna o Suárez o melhor jogador do Brasil atualmente. Sim. Jogando em território brasileiro, é o melhor jogador e o jogador mais importante pro seu time. Nenhum jogador jogando no território brasileiro é mais importante pro seu time como o Suárez é pro Grêmio e desempenha uma função melhor dentro do esquema tático do seu time, igual o Suárez desempenha no Grêmio. Eu acho que o Roger Guedes é mais importante pro Corinthians Corinthians do que o Suárez pro do que o Grêmio. Suárez pro Grêmio. E se provou contra o Cap. Eu não consigo argumentar quanto a isso, porque eu realmente não consegui, quando a gente levantou o tópico, eu não consegui pensar em um jogador tanto que se comparasse ao Suárez, mas também não consigo ver o Suárez dessa forma como melhor jogador em atividade no Brasil hoje, mas fiquem à vontade pra Porque pra ele se debater aí, porque Só destacando que ninguém aqui tá falando de bola no corpo, né? Não, Antes que óbvio. alguém vá achar... bola no corpo não tem... Não tem nem comparação. maior 9 do século, deu. Pronto. A gente tem assim, Correto. Acabou. Tem 4, 5 caras que se vierem jogar no Brasil batem esse número do Suárez, assim. Bola Sim. no corpo total, Aham, assim. tá. Sim. Total da carreira, sabe? Tá. Que estão em atividade. Tem 5 caras, provavelmente. Um pouco mais, claro. Se contar os que estão no auge, óbvio. Sim. Haaland, Mbappé, claro. Mas assim, caras do mesmo patamar de idade, ali, uns 30, uns 40 anos, nessa faixa, assim. Uhum. Se tu for pegar, tem pouquíssimos caras. Sim. É vai válida ter, a vai ter o discussão do Neymar, Roger vai ter o Guedes. Messi, vai ter Sim. o Cristiano Ronaldo, mas aí, porra, óbvio, são os concur. Não tem como, Sim, não colocar tem eles como na colocar. competição. Mas eu não consigo ver o Corinthians sem o Roger Guedes. Acho que se perde o Roger Guedes, o Corinthians perde tudo, tá ligado? Sim. E se o Grêmio perde o Suárez, consegue jogar bola, tá ligado? E mostrou contra o Cap. Consegue ganhar Sim. jogos fora de Questão da casa. armação do elenco, porque aí é a genialidade do Sim. Renato. Sim, o Renato tem muita Renato. estrela. Meu Deus, é absurdo a estrela do Renato. É que sobre É bom técnico. Só voltando ao argumento sobre o Roger Guedes aí. É que voltando ao Roger Guedes, eu acho que eu fecho no Roger Guedes hoje, porque o Corinthians, sem o Roger Guedes, ele perde muito. Ele vai perder o cara de lado, ele vai perder a intensidade na frente, ele vai perder até em recomposição, ele vai perder esse armador aberto, porque o Roger Guedes faz um papel de armação aberto muito importante no Corinthians, e vai perder o gol. Faz tudo, ele faz tudo. É. Sim. O Roger Guedes tem, jogando pelo lado do campo, 5 gols em 9 jogos do Brasileiro. Absurdo. E 4 grandes chances criadas por jogo. Sim, absurdo. O Roger Guedes joga mal contra o Galo.
2x0 Galo. Roger Guedes destrói o jogo contra o Galo. 2x0 Corinthians e quem passa é o Corinthians. Sim. O Roger Guedes é muito, 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 muito importante pro Corinthians. O que não tem de cabelo, tem de bola no corpo. Sim, o Roger Guedes na Arena Corinthians, no Itaquerão, na Neoquímica Arena, vários nomes possíveis aí, ele pegou o espírito do Sim. que é ser Corinthians, do que é jogar no Corinthians, porque ele é bem diferente, cara. Ele é diferente, ele tem aquela raça que é necessária, assim, pro cara. Sim. E ele jogou em vários times de torcida chata. Torcida muito chata. Atlético Mineiro. Todos os times que ele jogou, Palmeiras. tirando o Xangai, tem torcida muito chata. O Criciúma, o Palmeiras e o o Galo. Galo. Bah. E o cara chegar no Corinthians e não sentir é por conta desse costume casca. à pressão, Sim. mas também porque o cara, ele é diferente. Ele tem vontade. O cara pra jogar no Corinthians, ele tem que ser diferente. Sim. O William deu errado aqui porque o William não é diferente. Nesse sentido. De Tá. casca, tá ligado? Aham. Ele jogou no Shakhtar, que... A torcida do Shakhtar é... Um abraço pra torcida do É Shakhtar. maneira, mas, pô, não Foda-se. é aquilo tudo. O cara jogou no Anzi, que sumiu, desapareceu. Time que desaparece não tem torcida. E jogou no Chelsea, no Arsenal, que, bom, Legal. torcida inglesa, tá ligado? Tá Que ligado? desde a Thatcher já não pode fazer a pressão que poderia fazer, tá ligado? E não são aquelas torcidas também, né? É, também não são Nenhuma aquelas das duas torcidas. torcidas é conhecida por uma paixão É. louca, uma... Aí o cara volta pro Corinthians depois de anos, porque o William mal e mal jogou aqui no Corinthians, e ele volta pro Corinthians depois de anos e dá errado. Sim. Porque não tá acostumado à pressão. O cara levou uma pressãozinha e já voltou pro Fulham. E é falta de vivência no futebol sul-americano em geral. É. O futebol sul-americano cria uma casca nos jogadores Bizarra. bizarra que nenhum futebol no mundo cria. Não, Não é é só o fácil. futebol argentino e uruguaio, o futebol brasileiro também. Mas estar perto do futebol argentino e uruguaio cria uma casca. E o Roger Guedes criou muito isso, coisa que o William não criou Sim. porque ele ficou muito pouco tempo é. no Brasil. Não é fácil jogar aqui e eu tenho impressão, isso aqui ó, cagando uma regra, mas eu tenho impressão de que o William, quando volta pro Brasil, volta com aquela sensação de, beleza, fiz bastante na Europa, porque o William fez bastante na Europa, vou voltar, Sim. time a bola embaixo do braço, o time é meu, a sensação que se tinha quando ele chega até da repercussão aqui é de, caralho, o William vai deitar. Sim, E o sim. que acontece é justamente o oposto, o William vai muito mal. Bop, o Douglas Costa, ele é pré-barra no Grêmio? Ele é pré-geral? Ou o geral já existia quando ele é revelado? Não, já existia. existia? O Douglas Costa é Massa. revelado em 2009. Sim. A geral foi fundada em 2001, Ah, tá. como primeira Tá. barra do Brasil. Aham. Mas já tinha. Mas Tá. por que a pergunta? Porque a casca? Porque ele sentiu. Ele sentiu Ah, quando ele sentiu. voltou. Sim, sentiu. Ele sentiu Sim. bastante. Deu pra ver que ele sentiu. Coisa que o Lucas não sentiu, por exemplo. É porque o Douglas Costa também, como o William, ficou pouco tempo no Grêmio. O Douglas Costa foi vendido pro Shakhtar, acredito eu, pro Shakhtar, sim. muito rápido. E o Lucas Leiva, O Lucas ainda ficou uns 3 anos, 4. o Lucas Leiva ficou 2-3 anos no Grêmio, vivenciou os aflitos, Venceu a Libertadores. vivenciou a Libertadores e os aflitos. Acho que principalmente os aflitos, porque os aflitos é a maior tensão que um jogador de futebol poderia sentir na vida dele. E a Libertadores de 2007 nem se fala. Aquele elenco do Grêmio que foi pra Sim. final de uma Libertadores. Pois é. Isso cria uma casca no cara, Cria não tem casca. jeito. Eu acho que É forte. até em questão a casca eu já queria fazer a ponte Vai na fé. pro outro Vai lá. lado Ia de, te chamar agora. de Ia te Porto chamar Alegre, agora. né? Que como falta casca no time do Inter, né? Sim. O Mano Menezes jogando no último jogo agora contra o Santos, empate por 1-1 na Vila. O Mano aos 53 minutos do segundo tempo, gritando na área técnica. Acabou! Eu acho que mostra muito dessa falta de casca e de uma tentativa sistemática de acabar com o Inter. Uma tentativa de apequenar o Inter. Porque é muito mais fácil tu explicar tudo de ruim que vem acontecendo com o Inter, ou de tu justificar e aceitar, com o Inter deixando de ser um gigante pra virar um Botafogo. Com todo respeito ao Botafogo, mas prateleiras diferentes. É, o Inter como um todo, conjuntura, jogadores, comissão técnica, torcida, uma esfera da torcida. Não toda, mas uma esfera da torcida sim. E redes sociais, mídia, clube interno. Ou o Inter começa a se tratar como clube grande, se tratar. Sim. Não é fazer com que os outros vejam, porque os outros já veem o Inter como um time grande. Não tem essa. Os gremistas podem falar que o Inter Não, é um time grande, não tem o Inter é pequeno, que o Inter tá sumindo, mas todo mundo sabe. O pensamento individual é que o Grêmio é gigante, o Inter é gigante. Isso aí, né, não tem isso. Só que o Inter tá passando a se ver como um time pequeno. O Inter tá dando letrinha por empate no Instagram. O Mano Menezes tá pedindo pra acabar o jogo empatado porque tá com medo de tomar virada de um O Inter. Santos que tá sendo Fraquíssimo. vaiado no jogo.
Desculpa, gente. Então, ou o Inter começa a se tratar como um time grande, ou o Inter vai, de fato, se apequenar. Desculpa, mas o Santos, não se deve temer o Santos na Vila há um tempo já. Sim. O Santos é um time que não bota medo em ninguém há um tempo. E com todo respeito. Porque o time o Santos vem montando elencos fraquíssimos, o Santos vem brigando pra não cair há muito tempo. Não pode o Inter ir. O Inter estando em Libertadores, o Inter, sabe? Não, o Inter sendo atual vice-campeão brasileiro, o Inter não pode ir pra Vila Belmiro com medo do Santos. O Inter não pode ir pro Independência com medo do time reserva do América Mineiro. O Inter não pode ir no Rei Pelé com medo do time do CSA. O Inter não pode. Então é justamente o que o Theo disse. Ou se trata como um clube grande, ou de fato aceita ser pequeno. Sabe? Sim, e o Magrão chegando agora pode ser essa primeira facada que o Inter tá precisando tomar, sabe? Sim. Porque o Inter tá precisando sangrar um pouco mais agora. Então, porque tá um sangue muito ruim, estancado dentro do Inter. Então o Inter tem que deixar esse sangue embora, tá A ligado? ferida abrir. Fugir do que tá trancado já. Porque o pós 2015, pós derrota pro Tigres ali, pós 5-0, que começa Que o portal se abre. começa a estancar um troço muito ruim no Inter. E talvez o Magrão chegando seja essa primeira coisa que o Inter tá precisando tomar, sabe? Pra perceber que, cara, o Magrão jogou aqui quando quando tava grande, cara. Tava do caralho. Então, vamos ouvir ele, quem sabe, porque ele pode ter uma coisa pra dizer. É um cara que tem casca, um cara que tem história e que sabe o que é jogar no Inter, qual é o peso da camiseta, o que significa o vermelho e branco da Pátria Cacique, e que pode passar pro grupo isso. Porque Sim. uma coisa que a gente sente falta hoje é um grupo que saiba aquilo que a gente falou que o grupo do Grêmio tá conectado com a torcida, que o grupo do Grêmio tá entendendo o peso da camiseta do Grêmio, a gente não vê no Inter. O grupo do Inter não sabe o peso da camiseta que veste. Desculpa, aquele pênalti que é anulado do alemão porque o goleiro se adianta, né? O alemão cogitar bater um pênalti daquele jeito, ele já sendo vaiado a torto e direito, é absurdo. Aquilo não existe, então falta consciência. O grupo do Inter não sabe o que é o Esporte Clube Internacional. Sabe uma bobagem? E não respeita a sua torcida. Uma bobagenzinha. Detalhe, que eu já senti que pesou na chegada do Magrão. Ele se apresentar usando o fardamento já da comissão técnica do Inter. Não se apresentar de terninho, não se Sim. apresentar de blazer. Ele se apresentou já direto com a roupa de trabalho. Já com uma roupa que ele tá acostumado a usar, como ex-jogador internacional. Mas o que faltou no Inter, na verdade, pra retomar a confiança da torcida e uma conexão, foi aproveitar o mau momento do rival. O Grêmio surfou muito na pior fase da história do Inter. Porque o Grêmio tava numa boa fase em 2016 e o Inter tava sendo rebaixado. E o Grêmio se alavancou muito nisso. O Grêmio ganhou torcida, o Grêmio fazia campanhas de marketing pra engajar a torcida, faça seus filhos virarem gremistas. Entendeu? Aqui. Sim. E é por isso que o Grêmio tá sempre aqui e o Inter tá sempre aqui. Não 100% do tempo, mas é isso que parece. Sim, sim. Parece, Nos últimos anos parece que mesmo rebaixado, o Grêmio tá sempre em cima. Sempre em cima. E o Inter não aproveitou quando o Grêmio caiu. Quando o Grêmio cai, o Inter não faz nada. Nada. E aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, é tudo extremo. É um polo ou é outro polo. Sim. E é muito politizado pra não aproveitar Eu a acho queda que do rival. o Inter tentou ser institucionalmente diplomático demais. E, cara, isso não existe num estado com uma rivalidade desse tamanho, onde tu tomou porrada durante ali, 16, 17. 15, 16. 15, 16. Toda vez que teve oportunidade, o Grêmio foi lá e pisou na cabeça do Inter. Quando o Inter teve a chance, pegou o Grêmio completamente destruído. O Inter não fez nada. Sim. A música que embalou a Libertadores do Grêmio não foi o hino do Grêmio. Não foi uma música da geral. Foi um minuto de silêncio, cara. Foi um minuto de silêncio que embalou a Libertadores, embalou também aquela sequência que o Grêmio não vai nem tão bem, tá ligado? O Grêmio vai pegando Libertadores no G4, no G5, vai se pegando ali o tempo todo de não pegar uma Libertadores, mas o Grêmio tá bem, o Grêmio dá medo. Foi o anseio porque de... o Grêmio foi naquele elenco que cantava um minuto de silêncio, foi naquele elenco que tinha o Edilson, que tinha o Douglas, que não tinha medo de zoar o Era um elenco do rival. Grêmio que era muito Grêmio e que odiava o Inter. que tinha um anseio de vingança pelo Internacional. Entendeu? Eu via isso muito no Patrick e no Edenilson, por exemplo, que eles tinham um anseio de vingança pelo Grêmio. Tanto que quando o Inter vence aquele Grenal do Caixão, o Patrick fica enlouquecido. Cara, O Patrick aquilo- sai fazendo uma volta olímpica com... Uhum.
Entendeu? Isso vem do anseio de vingança. O elenco do Grêmio tinha muito isso. O Grêmio em 2014 perde o Gauchão tomando 4-1 na final pro Inter. Sim. 2015 não chega nem na final do Gauchão e sempre vendo o Inter aqui em cima, entendeu? E o Grêmio apoiou o seu elenco quando o elenco do Grêmio tripudiava em cima do pior momento da história do rival. O Grêmio ia lá e apoiava como clube. Sim. Porque o Grêmio pegava o que a torcida tinha sofrido. Porque não era o sofrimento de um grupo só. Era o sofrimento de toda uma torcida que tomou corneta por muito tempo. Só que o Inter não fez isso. O Inter não abraçou a torcida. Então era a torcida zoando, alguns do grupo tripudiando e o Inter quieto. Sim. E isso é atitude de clube pequeno. O Inter precisa nessa eleição botar um cara que inicie Que sabe o que é. e quiçá finalize essa simbiose que o Inter precisa fazer com a torcida. É porque a gestão- O Inter tá muito, muito, muito afastado da torcida. A diretoria do Inter, que é quem representa o clube institucionalmente, tá muito distante da torcida. Fala, gigante. Não, eu vou falar de uma pessoa de fora, tá? Fala. É absurdo a distância entre Grêmio e Inter. Porque de fora a gente não vê o Inter fazendo nada contra o Grêmio. Foi como eles falaram, o Inter simplesmente é amigo do Grêmio, aparentemente, pelas redes sociais. É um ótimo rival. E o Grêmio, porra, E o Grêmio dá-lhe corneta, né? exato, toda hora que tem um O direito, Grêmio- ele vai lá e... O Grêmio ganhou Porra, o Grenal, soca, já soca. foi o vídeo com o gol do Soares. Que Foi- delícia! Foi bom Que dia delícia. pro Inter. Foi bom dia pro Inter. Foi um monte de coisa. O Grêmio é capaz de botar bom dia pra quem tá na Copa do Brasil, agora que o Inter caiu. Botou? Botou, né? Correto. Então, tá aí. Tá vendo isso? Botou o... hoje eu vou comer raposa no jantar. Cara, olha que coisa O maravilhosa. Grêmio tweetou, 5 minutos depois que o Inter caiu pro América, o Grêmio twitta que o Pix aqui pro Rio Grande do Sul era único. Sim. Tá vendo? Isso muda não só regional, como no Brasil, tá ligado? Porque tá todo mundo vendo na rede social. Todo mundo vê essas brincadeiras. O Inter é um clube pau mole. E o humilhado é sempre Sim. o Inter. O Grêmio nunca foi humilhado pelo Inter. Assim, pelas redes sociais, tá ligado? Isso que eu quero dizer. Desde que existe o Twitter, o Isso. Orkut, o Facebook, Instagram, que o Inter teve essa oportunidade, o Inter não teve. O Inter não A usou. única vez Não foi ganharam nada também. A única vez foi o caixão lá do Patrick, tá ligado? Que foi legal visto de fora. E Mas pior, deu. sabe qual é o que aconteceu? Hã? A rede social do Inter postou a comemoração do Tyson e não postou o caixão. A única corneta que eu me lembro foi que o final do vídeo de bastidores do Grenal com o gol do Tyson, no fatídico ano do rebaixamento do Grêmio, é com a batida do Super Grêmio tá demais. Só Gênio. isso. Isso é legal. só isso. Isso é legal. Mas assim, quando caiu, porra, cadê sei lá, um abraço em coreano, porra? Os Kukin, um negócio assim faltou. E é por isso Sim. que eu venho aqui Lá vai. pedir pro senhor Alessandro Barcelos. Eu não concordo com 97% das coisas que tu fez na tua gestão, mas me bota de estagiário. Porque eu venho aqui pedir um emprego. Eu estagiário do Esporte Clube Internacional só até dezembro. Deu Peço de Inter? isso. Deu de Inter agora? Graças a Deus. Podemos fechar de Inter? Por favor. Vamos dar todos uma salva de palmas. Uma salva de uma palma a Zlatan Ibrahimovic, que se aposentou agora. Eu não. Eu bato palma pro Ibrahimovic. Deu. Eu falei uma salva de uma palma, se quiser bater mais. Não, mas aí pode bater. eu curto o Ibra, né, Ele mano? merece. Não, ele é muito... Superestimado o ele Ibrahimovic. É superestimado, não é Muito, óbvio. top 50 jogadores da história do futebol mundial, mas muito... Ele foi o melhor marqueteiro da história do Sim. futebol, isso tem que ser... O Ibra entra na mesma prateleira de Renato Portaluppi como jogador, Túlio Maravilha, vamos dizer assim. Sim. Jogadores que têm um personagem muito mais forte do que o campo. Sim. E ele é forte mundialmente. É muito forte, o personagem do Ibra é muito bom. Pronto. Personagem. Pronto. Ele Mas é não, isso, mas- tá ligado? Exatamente, ele é isso, mas tá bom ser isso. Eu quero que o Ibra seja isso. Seja o cara que vai lá, se acha um deus, faz um golaço de bicicleta do meio campo e gera entretenimento. Futebol é entretenimento, É porque pintam ele. desde que não tenha o pintam Grêmio. ele como se ele fosse da mesma prateleira que o Messi e Cristiano Ronaldo, pô. Sim, Mas, ele calma. não é da prateleira nem do Benzema, Suárez, porra. Eu tá ligado? vou falar a sigla que vocês menos gostam, mas vou falar uma vez, Lá vai. só e vou fechar. Ah, não. O Ibra escrachando a MLS durante toda a passagem dele fez a MLS crescer. Ah, meu. Deu, só isso. Mas ele fez a MLS crescer, deu. Como marketing, a MLS cresceu. Não, como E tem que marketing, escrachar. é legal. E ele fez isso escrachando a MLS o tempo todo que ele Sim. tava lá. Ele falava, não, desculpa, o Vela no auge dele tá aqui na MLS e eu tava na Europa. Grande diferença. Cara, olha que cara sensacional, sabe? Meu, a marca Ibrahimovic é tão forte, o personagem, que todo mundo já pegou ele no FIFA 16, 17 e ficava cruzando 80 bolas na área por jogo pra tentar meter um gol de bicicleta. Sim, coloca ele como, porra, top 50 do futebol mundial pela personalidade. O marketing dele é muito foda. Ele é O I- muito foda. O Ibra fez a gente achar o PSG grande
com o PSG ainda sendo minúsculo. Agora o PSG é pequeno, mas naquela época que tinha o Ibrahimovic, o PSG era minúsculo. Não passou E das ele oitavas. fazia a gente acreditar que o PSG era grande. Gente, o Por Ibra dele. fez a gente se importar com a Suécia. Sim. Pô, papo reto. Isso aí. Caguei. Por exemplo, o Ibra se aposentou. Abraço pra Suécia, abraço pra todo Abraço. mundo que mora lá nesse belo país nórdico. Caguei. Caguei. Porque assim, desculpa, o Alexander Isaac não tem o poder que o Ibra vai ter. Não, O Emil Não. Forsberg não tem. Não tem. não. Não vai Ma- fazer. Mas o Ibra, como personagem, valoriza muito o futebol dele. Ele protagonizou, desculpa, uma das maiores partidas da história do futebol, que foi Suécia e Portugal pelas eliminatórias da Copa Sim. de 14. Sim. E alguns grandes momentos no futebol. Sim. E Golaços. alguns golaços. Sim. Entendeu? Sim. Ele é o quarto maior artilheiro da história do futebol em atividade. Não mais, né? Não mais, era. Sim, sim, era. Até se aposentar. Sim. Agora é Luizito Soares, que Até no joga fim de no semana. meu Grêmio. Até no fim de semana. E isso não é pouca coisa. Claro, ele é superestimado, Sim. na minha visão, claro. Mas os números que ele tem não é. São absurdos. São absurdos. E... Porra, é pro caralho ter Sim, mais de 500 gols na carreira. Puta que pariu. E a carreira dele não deixa ele mentir. Porque ele jogou só em time Cara. grande, praticamente. Ele é heptacampeão italiano. Ele 3 jogou... times diferentes. Sim. Ele jogou no Malmo, mas é início de carreira. Tá. Aí do Malmo ele foi pro Ajax, que é um dos maiores times da história. Porra, jogou bem. Sim. Aí depois foi jogar na Inter de Milão, maior time da história. Juve, um dos maiores times da história. Milan. Porra, Milan. Barcelona. Aí depois é PSG, Fundou o PSG. Manchester United e LAFC. LA Galaxy, desculpa. Mas isso não impressiona vocês? Que, tipo, ele jogou em todos esses clubes e não conseguiu conquistar uma única Champions? Não me impressiona. Porque o Ibra não tem esse perfil de... Ele foi adquirir esse perfil agora no fim da carreira. De um jogador líder que conseguia impulsionar um time pra lá. Ele não é o jogador Ele- desconstruir em Ele volta. não precisa, Sim, sim. ele não precisava. Tipo, tava ali no elenco, tá ligado? Num Barcelona que tinha recém sido campeão da Champions, Sim. tá ligado? Tipo, poderia ter ganhado mais um. Ele só poderia estar ali, tá ligado? Mas não, nem isso. Eu acho impressionante como ele não consegue ganhar Champions. Sim. Tem até um dado curioso, que o Theo deve saber melhor os anos, Vai. mas que ele tá na Inter de Milão, ele sai da Inter de Milão, a Inter de Eles- Milão ganha a Champions. Ele sai da Inter pra temporada de 2010 e ele sai do Barcelona pra temporada de 2011. É, ele sai da Inter argumentando que queria sonhar mais alto com uma Champions League e etc. No elenco que é estrelado tinha Eto'o, tinha Messi, tinha mais. A troca do que ele faz da Inter pro Barcelona é a troca que vai o Eto'o pra Inter. Sim, eu imaginei, por isso que veio o Eto'o na cabeça. É a troca que faz o Eto'o ir Na pra... mesma temporada, pra- 9-10 ali, a Inter ganha a Champions. Sim. Parabéns. Nisso, ele tá no Barcelona, ele sai do Barcelona. Sim. Quem ganha a Champions de 10-11? O Barcelona. O Barcelona. Do amigo isso dele, não Guardiola. existe. Do, Sim. do amigo dele, Guardiola. Amicíssimo. Amicíssimo. Grande amigo. Cara, o Ibra, ele fecha a carreira dele como um bom jogador. Mas Não não, muito aquele, mais do que isso. mas não aquele cara que tu constrói um time em volta. E Sim. ele fecha a carreira como um líder. Agora, a primeira demonstração de liderança do Ibra, só pra eu fechar aquele tópico que eu tava falando antes, foi o... Foi agora no o Milan. Milano não é Milan, Itália é Milan e Uhum. joga a mesa pra cima. Foi a primeira demonstração de liderança de fato do Ibra. Porque no PSG ele era o líder, mas brigava com todo mundo, pelhava com o Thiago Silva, pelhava com o Marquinhos, pelhava com Deus e o mundo. Maxwell só não, porque o Maxwell era bruxo dele, que jogou em 4, 5 times diferentes com ele. Só o Maxwell era bruxo dele naquele time. Aí no United, que ele chega pra liderar, pós-Rooney ali, o Rooney quase saindo assim, ele já não... O pessoal tem medo dele. No Galaxy, que obviamente não tinha um líder, ele não consegue levar o Galaxy pra jogar o mata-mata da MLS. Gente, Da desculpa, fraquíssima. mas ele conseguiu não ser o melhor jogador da fraquíssima MLS. Pô. Sim. Foi o Vela. Naquela época, nem o Theo, que é o amante da MLS, poderia Não, defender. defender. Não, Não tem como. Eu não poderia defender a MLS. Essa né? mesa fardava. Sim. Inteira. Sim, cara, o Galaxy não é só que não vai, ele vai muito mal na Sim. conferência. Devia ter uns 12 times ali na época na conferência, ele é 10º. Cara, É ruim, vai mal mesmo. Alguém que sabe quantas Copas a Suécia jogou com o Ibrahimovic? Porque eu não consigo Jogou Jogou. 6. Jogou 2006, mas ele não era essencial. Jogou. Ele jogou? Mas Jogou, ele certeza. tava? Ele tava? Jogou e ele jogou. E foi até quando? Tu sabe? Tipo... Não sei o ponto que ele para, mas aí deve ter 10, sido- aí 10 não joga, 14 não joga, 18 ele aposenta, não joga. e Porque me impressiona é que a Suécia sem Ibrahimovic, que era a grande cara, assim, do, sei lá, do século da Suécia, sem ele conseguiu ir pras, o quê? Oitavas? Quartas? Emil Forsberg. Sim, toma aquele gol do... Porra. Não, acho que não classifica, ou classifica. Eu sei que vai pra, eu sei que passa Quando? na fase de grupos. Eu só não Ah, lembro tá. se passa Quando? em 2018. 2018 cai pra Suíça. Nas oitavas, né? Tá. Porra, desculpa.
Não, o Ibra não... Não pesou nem na não Suécia, conseguiu tá levar ligado? muito. Não, a não é Suécia. o Ibra que dá aquele show dizendo que vai se aposentar da Pois é, seleção, que é. a seleção não consegue chegar... Não tá preparada não tá para ele, preparado, não não sei o consegue quê. chegar a lugar nenhum, e eles vão lá e fazem o quê? E aí quando ele volta... Ele realmente jogou Copa do Mundo? É isso que me tá me intrigando. Ele jogou É assustador. Ele jogou Isso que a eu Copa não de 6, tô ele jogou. Ele jogou. Jogou? Eu garanto, ele jogou. Eu lembro que em 2014 teve toda aquela mobilização pra ele vir pro Brasil jogar a Copa. É. Do foi- Desimpedidos, Vem Ibra, inclusive. vem Ibra. Vem Ibra. Mas foi socado. E ele pelo- nem classificou pra Copa. A Foi socado Copa pelo de... pai. A Copa de... Agora é 6 ou é 2? Mas ele jogou. Ele jogou na Não, Copa de do 6 com certeza, 2 é impossível. 2 é impossível. Não, É dois não dá. Ele não jogou. 2 não? 2 não. Ele foi revelado antes? Eu espero que não. Não. Ele é revelado em 99, meu irmão. Meu Deus, cara, ele é muito velho. Cara, isso é absurdo. Sim. E então ele pode ter jogado, ainda mais sendo da Suécia, né? Sim. E... Bom, acho que de Ibrahimovic é Deu, isso, né? finalmente. Ele foi... Nunca mais vou ver Ele esse foi um bom jogador. E vai ser um bom dirigente. Técnico ele não vai ser um bom dirigente. cara. Imagina esse cara como técnico. Não, Mas seria loucura. Alguém- Ibrahimovic- Fala. Pode falar, cara. Cara, imagina o Ibrahimovic no time e o time perde o gol. Por que vocês ficaram discutindo aí, cara? Vou. Não, vermelho. Porra. Vermelho? Não, vermelho não, que isso? Ó. Bom, eu só, Toma aí, gigante. eu só tenho um comentário muito breve pra fazer. Que os programas de futebol ingleses eles já são meio bizarros. Tu escuta uma quantidade absurda de absurdos. Sim. Alguém, por favor, dá um programa pro Ibra. Eu ia falar exatamente Eu imploro! isso. Eu, Sim. Ele vai ser o craque neto Sim. deles. Sim. caralho, eu ia falar exatamente isso. Imagina o Ibrahimovic e o Thierry Henry numa mesa discutindo. O E Thierry... E o Mika Roy Richards. Kane. Roy Keane. Puta merda! Cara, ele naquele time da CBS ficaria legal. Bota o Ibra, o Henry, o Mika Richards Roy Keane. e o Carrier. Puta Meu merda. Deus. Vai ser muito foda. Cara, tomara que isso aconteça. Eu preciso Tomara dele. que Meu isso Deus. aconteça. Tomara que isso aconteça. Eu tava olhando pro celular aqui pra dar o vermelho pro gigante, só porque eu queria pegar a rodada do Brasileirão. Perfeito. Eu tava apanhando aqui pra minha internet. Então, vamos falar de rodada do Brasileirão, Vamos. que começa no sábado com Curitiba e Santos, às 16 horas. Ainda tem uma hoje, né? Ainda tem o jogo hoje, ainda tem Pois o tal do Vasco da Gama contra o Flamengo. Quer falar uma coisa, gigante? O Barbieri demorou 8 rodadas pra perceber que a formação não tava funcionando e resolveu mudar agora contra o Flamengo. Ou seja, Vai fudeu. tomar taca. Aí depois tem Corinthians e Cuiabá às 6h30, Atlético Mineiro e Bragantino dividindo o mesmo horário, Bahia e Cruzeiro também, aí às 9 tem Botafogo e Fortaleza como um jogo isolado, como foi o do Internacional. Bom jogo. Aí no domingo tem América Mineiro, Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras, Inter e Vasco. O jogo das 11 é o América e Atlético, os outros são 16 horas, e às 18h30 tem Flamengo e Grêmio, Goiás e Fluminense. E não tem jogo na segunda-feira nessa rodada. E essa rodada a 7ª rodada, foi 7ª? Não, foi oitava. Eu tô Não, perdido. foi nona. Tá, 9ª rodada então. Teve Fortaleza e Bahia 0x0. Cruzeiro e Atlético Mineiro, clássico, deu 1x0 pro Atlético. Atlético Paranaense e Botafogo deu 1x0 pro Atlético Paranaense. América Mineiro e Corinthians 2x0 pro América. Santos e Inter ficaram no 1x1. E ontem, no domingo, segunda-feira estamos gravando o programa, teve Fluminense 2x1 com o Bragantino, Grêmio 2x1 com o São Paulo, Palmeiras 3x1 com o Curitiba e Goiás perdeu pro Cuiabá em casa. Por 1x0, gol do Daverson. Eu tenho Essa foi a rodada. Tenho um top pra puxar. Puxa. E é uma Vai. teoria, na verdade. Assim como o PSG parece que perde todas as partidas que joga e sempre tá em primeiro na Ligue 1, como o Chelsea empata todas as partidas que joga, todas, sem exceção, o Fortaleza parece que empata todos os jogos e tá sempre perto do G6. Sim. O Fortaleza, eu não vejo ganhar um jogo. O Fortaleza empata tudo. Ganhou contra o meu Vasco. Empata Lembrei-se tudo. E tá sempre em sétimo no Brasileirão. Espera, Sempre, sempre em sétimo. Sempre. Depois, eu só queria puxar. Quando o Bop. Pode falar. Eu tenho outro tópico nada a ver de Brasileirão, mas que eu preciso puxar. Eu preciso puxar um negócio que me incomodou profundamente, assim, ó. O melhor time da América do Sul. Palmeiras. América do Sul não, da América. Palmeiras. Palmeiras de quem? Do Coisa Ruim. Do Abel Abel Ferreira. Ferreira. Palmeiras tem 2 jogos no Allianz Parque seguidos. Contra o América Mineiro, dia 25 de novembro, e contra o Fluminense, dia 29 de novembro. Mas quem não é que vai vai- poder jogar. Quem Por é que quê? vai dominar o campo? Quem é que vai dominar o Por campo? que o Palmeiras vai ter que jogar no Morumbi? Por quê? Me responde. Não, me Porque tem show da Taylor Swift. É um absurdo. É um absurdo. O melhor time da América
ter que sair da sua casa pra a Taylor Swift tocar... Meu Deus, gente. Se fosse um jogo do São Paulo, beleza. O Palmeiras Se fosse... vai ter que jogar fora de casa. Taylor Swift é isso aqui. Qualquer coisa envolvendo futebol, tá aqui. Porra, Se fosse o seu Jorge, beleza. Exato, eu também Valorizem a nossa cultura. Pô, se fosse o João Gomes. Pô, gente, beleza. Tira o Vamos Palmeiras do- dali. Tira. Bota pro Morumbi, mano. Não, tira por um jogo. É, Fosse a mas Ivete. é putaria, A pô. Ivete Sangalo. A Ivete A Sangalo. Ivete Sangalo tira o Palmeiras por Tira 4 o jogos. Palmeiras pra sempre. Desculpa, gente. nada acima do futebol. Desculpa, mas não tem como tu tirar o Palmeiras de 2 jogos, pô. É putaria, pô. Caralho. E tu é Taylor Swift. Te orienta, sua anônima. Porra, peraí, porra. Tá falando do Palmeiras, porra. Tu te liga onde tu tá, A gente porra. vai ter que reconhecer o corpo do gigante. Calma, respira. Mas é anônima mesmo. Anônima, pô. Tá, Quem é? Quem na fila do pão? Quem é? Gente, vamos respirar? Se não Vamos fosse o respirar? Kanye West, não seria nada. Gente, calma, Não, pronto, deu, calma, acabou. calma, calma. Vamos respirar todo mundo. E vamos falar da seleção da rodada. Vamos. Quantos gols a Taylor Swift tem no Brasileirão? 0. Então, E digo mais. Não. Na MLS, ela tem quantos? 0 também. Fraquíssima. Gigante, Oi. como tu acertou 5 jogos da Copa do Brasil, Perfeito. hoje é tu que vai decidir a seleção da rodada pra gente. Justo? Eu sou o que mais tem de bola aqui. Cara. É, então Tá. eu não vou poder argumentar. vai na fé. Não, ninguém pode argumentar. Como Ok. o Gigante acertou 5 Só- jogos da Copa do Brasil. Só lembrando que é sem Flamengo e Vasco. É. Sim. Porque no Por dia da causa gravação não Porque rolou o senão jogo ainda. eu colocaria o time todo do Flamengo. Porque sim. eu sei que vai porrar o meu Vasco. Vai Tá. na fé, Gigante, que eu vou, Começando- eu vou só anotar aqui. Ok. Começando, eu vou com o meu goleiro Everson, do Galo. Everson do Galo. Jogou muito contra o Cruzeiro. A minha dupla de zaga é o Felipe Melo, que fez gol Tá, no Bragantino. E o justo. Imperiur, do Cuiabá, meteu-lhe assistência. Meu lateral é o Reinaldo, King Naldo. Tá. Meu outro lateral é o Piquerez, jogou muito. Segura um pouquinho só. Ou seguro pra caralho. Reinaldo e Piquerez. De novo, pequenez, né? Não, é que é isso, cara. Tá, meio. Meu meio campista tem André, André do Flu. o Lucas Lima, Luke Lime. joga muita bola. Como joga? Tá. Ganso. Ganso. Ó, tô falando do Ganso. Agora Arthur, do Palmeiras. Arthur do Palmeiras. Mais uma vez, Mais merecendo uma a seleção da vez, que foi criticado quando foi contratado. Ele tá Aham. jogando muita bola. Arias, rodada. John Arias. John Bom Arias. jogador. Craque, por sinal. E agora do 9 eu fiquei em dúvida. Eu quero fazer um debate com vocês Tá, pra vai então. decidirmos. Vai abrir Ok. pra gente, cara. Vai. Rony, que fez 2 gols, Tá. ou ele, Luiz Soares. Não existe seleção sem o Soares. Eu sabia, só quero ouvir Pode ele ser. falar, mas é o Rony. Pode ser. É o É o Rony? Rony, meteu 2 gols no jogo, gente. É o Rony. Tá bom. Ô, Gigante, como é que tu não me coloca o Kahneman? E o treinador... Ah, porque eu Ah, não prefiro... pode argumentar. Não pode argumentar. É só, foi uma pergunta. Não, o ditador. Foi uma pergunta. Cara, porque o Imperial jogou muito. Fora de Tá. casa. Ok. Tá Jogou bom. muito. E teu técnico? Meu técnico é ele. O coisa É, ruim. Portalupe. Portalupe? Ah, tá. Portalupe. Com 2 golaços. Renato. Craque da rodada agora, vamos todo mundo participar. Quem é que é o craque da rodada? Eu só queria antes destacar sobre um jogador que o Gigante botou Qual? na seleção da rodada. Como o futebol é um troço completamente maluco, irracional e que faz a gente parecer um idiota, não. Mas um a gente neandertal. A gente não sabe Uma nada. hora eu tava vendo o jogo com meu pai, por sinal, abraço meu pai, um beijo meu pai, te amo, pai. E eu viro pra ele e falo assim, pai, o Lucas Lima, um contratinho da hora, pegando a reserva do Alan Patrick não te serve? Porque pra mim me serve pra caralho. Pode vir, Lucas Lima, volta pra casa, volta pra mim. Eu quero o Lucas Lima no Inter. Craque da rodada. Ah, eu vou no... eu fico na dúvida entre 2 jogadores do Palmeiras. Arthur e Rony. Aham. Porque o Arthur jogou Como- muita Opa. bola. Opa. Pintou. Pintou notificação? Pintou notificação. Pintou notificação. É gol do Rony. gol do É gol do Rony. Gol do É Rony. gol do Rony. Gol do Rony. Vamos, porra. Então, Rony Gol é o nosso craque da rodada. E o Bagre, eu quero dar pro goleiro Rafael. Sim. Ele tava jogando muita bola. Ele tava jogando bem. Nos primeiros até o gol do Grêmio ali. E o Rafael do Depois- Cruzeiro. E o Eu ia falar do Rafael do Cruzeiro. É, ele aqui, ó. Então, eu vou no Abre a Rafael do barreira, não Cruzeiro. precisa de barreira. Goleiros Rafaéis. Vamos fechar assim. Pelo A nome todos os Rafael. Rafaéis do Brasil. Pro nome Todo Rafael. Rafael. Todo Rafael do Brasil, você foi o bagre da rodada. Beijo, pai. Rafael, você tá assistindo. E um beijo pro Divério. Tá, então vamos botar os goleiros Rafaéis. Perfeito. Goleiros Rafael. É isso aí. Fraquíssimos. Vamos pro nosso bolão. Ninguém Vamos. acertou o bolão tradicional, então não tem chulipa pra ninguém Ah. aqui. Ah, que pena. Eu acertei 5 no gay porra nenhuma. Pô, fiquei muito dinheiro. Desculpa, nada? Verdade, tu me ganhei um deu um cartão cartão amarelo Verdade. e tu escalou a seleção da rodada. Perfeito. Obrigado. Ingrato. Obrigado. Ingrato. Obrigado. Eu esqueci disso. Obrigado.
Então tá, vamos montar o bolão. Estamos com tempo, então podemos Discutir. ir com calma. Tá bom. Nacional e Internacional. Em Uruguai. 1-1. Como vai empatar esse Inter, né? Vai. Mas o meu empate é 0x0. Jogo feio. 0x0 porque o Nacional vai encardir, cara. Vai encardir. Vai estar encardidinho. O Inter vai ter a bola e vai ficar assim. É pra mim. É pra mim. Ah, é um presente 2 isso. não 2 a precisava. 0. Nacional. Dos cero. Vamos, Nacional, carajo! Que lambeção. 2-1. 2 Nacional. a 1 Nacional. Aham. Com esse resultado, Gabriel, o que o Inter fica nos resultados que a gente apostou? Empatar e perder. Como é que o Inter fica na tabela? Na tabela, pera. Deixa eu abrir a Puxa aí, tabela puxa aí, puxa aí. ter certeza do que eu tô Pra falando. ter um embasamento. Sim, sim. O homem da informação, né? Não Pra tem gente ter um embasamento legal. Como é que o Inter fica na tabela caso vença esses jogos? Ou vença, empate ou perca. Tá, vamos lá. Vencendo se classifica. Isso é... Tá. Bom, vencendo vai a 11, o Nacional fica com 7, faltando, e o Inter falta um jogo em casa contra o Independente Medellín. Mas assim, classificado porque, Sim. matematicamente, né? Aham. E Aham. depois precisa de um empate contra o Medellín também. Sim. Perdendo, 8 pontos. O Inter pontos. sai com 8. Tá. O Nacional vai a 10. E o Independente Medellín possivelmente vai a 10 também, porque pega o Metropolitano. E aí, obrigação ganhar do Independente. Obrigação ganhar. Desculpa, Medellín aonde? É lá? É aqui. É aqui? Não. Não. Desculpa. Medellín Medellín e e Metropolitano. É onde? Na casa de quem? Sabe? Deixa eu até informar. Provavelmente lá, provavelmente lá. Provavelmente lá, né? Provavelmente lá. É lá. É lá? Venezuela. Venezuela? Tá. E empatando, Vai a 9, Nacional a 8 e eu já projeto o Medellín Sim. com todo mundo é 10, Metropolitano. porque Tá agora, então. Sim. Metropolitanos é um dos piores times Aí, que eu já aí vi. o Medellín fica líder, só tem que empatar com o Inter pra seguir Faz um líder. joguinho de camarada. E... É só fazer um joguinho. Tá. Então é isso aí. Vamos pra Inter e Vasco Inter e Vasco. no final de semana. Tu quer começar ou eu começo? Vai tu, Eu? gigante. Ah, velho. 1-0. 1 Ao a 0. gigante da colina. 1 a 0 Vamos pro gigante da voltar. colina. Hoje, vamos voltar. Gabriel. 3x0 já ajuda a fundar o Vasco. Pô, que é isso, cara? Ah, quero que se foda o Vasco. 3-0. O Inter é em Bota- casa? Inter É. em casa. Tá, o Inter... E o Vasco vai cair. -1 a -2. Quer dizer, no Quem perde é placares futebol. reais do Quem- futebol. Não, dá 1-0 Inter. Mas é nem Inter. Eu posso falar? Esse vai ser um dos piores jogos do Brasileirão. Eu vou de 2-0 Inter. O Inter vai se soltar. E contra um o desses dois times não estará na Série A ano que vem. Vasco. Certamente que não. Ou os dois também. Ou os dois Não, eu não acho que só um estão. dos dois cai. Porque sempre tem, tipo assim, aquela trinca de Sim. times absurdos, ridículos, tipo assim. Curitiba. Curitiba, As Goiás, obrigações de né? cair. E aí tem sempre aquela uma vaga que fica por quem tá perigando um tempo, assim. Aham. Só a temporada passada que não rolou. O Ceará, né? Será? O Ceará tá Ceará. perigando. O Ceará. Uma O Ceará tá informação pegando um aqui, que Qual? o Curitiba, com 9 rodadas agora, mas vamos comprimir para 8 rodadas, tá? Tá. Curitiba tem 3, 4 pontos. Três. Por aí, 3 pontos. três 3 pontos, pontos. Em 8 rodadas, o Curitiba tem mais pontos do que o Grêmio tinha em 8 rodadas em 2021. O Grêmio fez 2 Meu pontos em 8 rodadas Te amo, em Thiago 2021. Bah. E caiu, obviamente. Ah. E o Curitiba tem 3 em 9. Ou seja, Posso falar? E vai cair. O Fortaleza, na temporada passada, ficou o primeiro turno inteiro Como lanterna. no Z4 Lanterna. acho que Lanterna. não. Lanterna. e foi pra... Ou seja, Vasco, você tem uma chance. Ainda há um mundo Ainda há em um que o Vasco mundo. se classifica pra Libertadores. Fica a Barbieri. Não. E pra gente fechar aqui, Corinthians e... Curitiba, desculpa, eu escrevi Cora aqui, eu me confundi. Curitiba e Grêmio. vou dar 2-0 o Grêmio na segurança. Vamos dizer assim. Uhum. Queria achar um adjetivo bom, mas segurança. É no Segurança Coito melhor. Pereira? É no, co... No É Coito no Pereira. coito. no coito. Quanto é que tu botou, Bep? Desculpa, eu tava... 2-0 Grêmio. 2-0 Grêmio? A copada de lei. Tá, então 0-2. Gabriel Fernandes. 1-2. 1-2. Peter the Giant. Aleph Manga vai cometer o crime. O Anil. Vai marcar um gol aí. 3-1 3-1. Grêmio. Dito isso. Para botar um placar diferente, eu vou de 3-0 pro Imortal Tricolor. Aleph Manga vai fazer um gol no Grêmio. Se der do 3-0 pro Grêmio o jogo, vai diminuir pra 3-1 e vai mandar aqui pra torcida. Ele vai tirar a blusa e vai meter assim, ó. Vai meter assim, ó, pra... Eu pra sou o torcida. Aleph Manga. Eu sou. Então tá, gente. Alguém quer mandar um abraço especial, alguma coisa? Ah, claramente um beijo pra minha namorada. Te amo, amor. Não, só queria mandar uma E tu, gigante? Não, nada. Nada? Nada. Tu, Bop? Não, eu queria dizer pro pessoal deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho.
Oi? Fala. Léo Dias, ache alguma coisa sobre Abel Ferreira. A gente não aguenta mais Encontre, ele. encontre. Por favor, encontre. Eu quero mandar um beijo pra minha namorada. Arroba Beijo, Léo amor. Dias. Beijo, amor. Posso mandar Te amo. só mais um pedido? Pode. Um pedido? Claro, claro. Pode. Lucas Lima, por favor, cara, a gente precisa de um armador vindo do banco. Vem pro Inter. Volta pra casa. Esse programa só pôde acontecer graças aos nossos patrocinadores. A doutora Mero Picastro, odontologia, saúde bucal deve ser prioridade, é conforto e bem-estar. Entre em contato pelo WhatsApp 51997676969 para marcar sua consulta. E doutora Elizabeth Bueno, advocacia, ações de família e previdenciária, atendimento em Porto Alegre, Viamão e Alvorada. Entre em contato pelo número 51982723355. É isso aí, nos siga nas redes sociais, no TikTok, @na isca da área, no Instagram, @na isca da área, e no Twitter, Bop, Da Risca Podcast. o nosso homem do Twitter, o homem que foi comentado por Brownie no Twitter já. O homem. O homem. Sempre. É Tamo junto, Brownie. o Bop é o nosso homem Twitter. Vem ao programa, Brownie. Vem ao programa. Então, é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Vejo vocês aqui na próxima quarta-feira, na Isca da Área. Valeu! Valeu! Tchau. Tchau, tchau. Deixa o like, se inscreve Deixa o no like, canal. deixa o like.